Convido você a desligar das tensões do dia a dia, relaxar, sentar no sofá para que possamos conversar. E hoje iremos conversar sobre o quê? Sempre seguir a máxima. Negócios às claras, amizades preservadas. Falar nas costas é coisa de moleque. Não registrar o que fala e não assumir o falado é atitude de covarde. Então eu estou aqui para deixar clara a minha opinião a respeito de um assunto que tomou conta do dia a dia do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Acredito que o que direi aqui representa boa parte da torcida gremista. Lógico, longe de ser unanimidade, e graças a Deus, porque toda unanimidade é burra. Não resta a menor dúvida, o Grêmio vive uma crise histórica. E onde há crise, tem um útero fértil para boatos, fatos, fakes, negociações, comentários, notícias dadas como certas para no outro dia serem desmentidas, enfim, a Torre de Babel. Existem dezenas de nomes de treinadores pipocando livre e leve, soltos pelas redes sociais, como sendo o próximo a assumir a esquadra tricolor. A verdade é uma só, não dá para bater martelo em um único sequer. Não que tudo que tem sido divulgado seja mentira, seja sensacionalismo, teoria da conspiração ou táticas para vender jornal, vender notícias ou conseguir likes em redes sociais. Não. As negociações estão em andamento. Mas negociação não vem com garantia de negócio fechado. Então muitas ficarão pelo caminho. Teremos que aguardar o final do ano. Aí sim, o nome será anunciado. Agora, os torcedores do Idolatria Futebol Porto-Alegrense que assumam a nova realidade. Infelizmente, terão que sobreviver, dar continuidade às suas vidas sem a presença do amo, rei, senhor, Deus Todo-Poderoso e Intocável, Renato Portaluppi. Peço, por favor, que pare de me obrigar a dar descarga nos ouvidos toda hora. Chega de poluir redes sociais, chamando o torcedor gremista, conclamando para que lote a arena no jogo contra o Juventude para torcer por Renato Portaluppi. Eu estarei lá, mas para torcer para o Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Esse é o time do meu coração. Eu não reconheço o Idolatria Futebol Porto-Alegrense. Está se aproximando o dia do duelo decisivo para 2025 Grêmio e Juventude na Arena Tricolor. Enquanto o jogo não chega, Juventude se prepara e o Grêmio está em ritmo de férias. Mas tirando esse detalhe, todos concordam que o jogo é o divisor de águas que irá definir como será o final de ano para as duas equipes. Tranquilo? Sem correr riscos do pior, ou seja, o rebaixamento, já planejando 2025? Ou desesperador, lutando até o último minuto para se manter na Série A? Com certeza, para o Grêmio não existe a alternativa de um final de ano orgulhoso, satisfeito, feliz com tudo o que realizou na temporada que agora se encerra. E eu quero me dirigir principalmente aos torcedores do Idolatria Futebol Porto-Alegrense. Seja qual for o resultado, eu tenho opinião formada. Se o Grêmio perder, o que não está longe de poder acontecer, diante de tudo que está cercando os preparativos para a partida, se o Grêmio ficar na agonia de lutar para não cair nas últimas rodadas ou até mesmo cair, por favor, não culpem enchentes, não culpem maratona, não culpem calendário que não dá tempo de treinar, não culpem lesões, não busquem culpados. Porque na derrota, todos são culpados. Mas existe um principal responsável, Renato Portaluppi. Esse homem que tem uma história incrível do Grêmio. História essa que ninguém irá pagar nunca. A gente tem que levantar e aplaudir, mas infelizmente parou no tempo. Graças à sua preguiça de treinar ou falta de conhecimento para dar ao seu grupo o treinamento que o futebol hoje exige. Renato, com a sua teimosia
na insistência de manter determinados elementos no elenco e, pior, tentar transformar essas peças mortas em jogadores úteis que têm que jogar. Renato que vive de folga, Renato que não quer que a sua equipe tenha uma intensidade no treinamento físico igual a de todas as outras. Renato que vê o futebol como aquele que foi jogado na década de 80. Renato é o homem que parou no tempo, ficou no passado e já teria que ter saído do Grêmio nos primeiros meses da temporada, logo após o final do Gauchão. Mas ganhou o título do Gauchão, não é importante? É importante sim, a gente tem que comemorar, mas não devemos esquecer o detalhe. O Grêmio só é competitivo no Gauchão, porque as outras equipes estão começando a se preparar. Quando elas chegam no ápice, elas ultrapassam o time do Grêmio, que é um time sem um esquema tático, é um time de jogadores gordos, é um time que ninguém sabe o que fazer com a bola. Na verdade, não é um time, é um grupo de jogadores, um amontoado que entra em campo, cada um com sua camisa, e faça o que sabe fazer, porque no que depender do conjunto, o técnico não tem nada a oferecer. Então, Renato, se o Grêmio cair ou perder para o Juventude e tiver dificuldade para se manter, será o grande responsável número 2. Porque o responsável número 1, sem dúvida alguma, será Alberto Guerra, o presidente mais omisso e mais covarde que a história recente do Grêmio conheceu. Ele já deveria ter assumido, sim, a postura de presidente e mandado Renato embora. Ele simplesmente cruzou os braços com medo de tomar uma decisão. Agora, se o Grêmio vencer o Juventude e se livrar dessa angústia do risco do rebaixamento, não venham dizer que foi graças a Renato, porque mesmo que ele vença, que escape da Série B 2025, isso é muito pouco para um clube do tamanho do Grêmio, que só está nessa situação devido a tudo que já foi citado nesse vídeo anteriormente. Então, por favor, turma do Idolatria, se o Grêmio vencer o Juventude, não venham endeusando Renato. Porque se não fosse a incompetência do atual treinador do Grêmio, essa partida contra o Juventude seria, sim, também decisiva, porque toda a partida, nas últimas rodadas, decide alguma coisa, mas o Grêmio estaria decidindo ou o título, ou no mínimo, a chegada numa Libertadores. O que, convenhamos, hoje é muito para o Grêmio, que com a desorganização, a Torre de Babel, que se tornou, sem contar o asilo de idosos, Sul-Americana, se conseguir chegar lá, já será um grande feito. Então, resumindo, se o Grêmio cair, foi por causa de Renato. Se o Grêmio permanecer na Série A, com as calças na mão, será apesar de Renato.